Bom dia pessoal, professor Edson na área, tudo bem com vocês? Turma, nós vamos dar início à nossa aula de número 1 para Direito Tributário e nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês a definição do que é tributo, o que a legislação entende como tributo. Em primeiro momento eu queria explicar para vocês a importância da temática e por que a gente está contextualizando ela. A gente tem que entender o seguinte, todo governo, todo sistema de administração pública, todos os órgãos do governo, todos os poderes de governo, todos os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, eles precisam de dinheiro para funcionar, como tudo na vida, precisa de recursos. E como que eles obtêm esse recurso? A grande parte, o sistema democrático, o sistema de governo brasileiro, vem por tributos, certo? Então, o que são os tributos? São os valores que o governo, que a administração recolhe do usuário, do contribuinte, para prestar um serviço. Diferente das empresas, a qualidade, o objetivo final do governo não é o lucro, mas sim a qualidade de vida dos indivíduos, da sua sociedade. Então, nós temos que entender que tudo é necessário dinheiro, tudo é necessário um financiamento, um recurso, e o direito tributário ele explica quais são as leis e como funciona a interpretação dessas leis na relação entre governo e entre contribuinte. Todo mundo que recolhe esses tributos, que recolhe dinheiro para o governo, nós vamos chamar de contribuinte da agora para frente, certo? E esse dinheiro entrando nas contas do governo, ele é utilizado, ele deve ser revertido para o governo, ele deve ser revertido para a sociedade em forma de qualidade de vida, em forma de qualidade social. Nem sempre isso ocorre e nós estamos vendo aí o combate à corrupção meio que por isso. O dinheiro é da sociedade e quando nós temos a corrupção no governo, nós temos o desvio desse dinheiro que foi retirado do público para ser voltado para toda uma sociedade em geral, e esse dinheiro ele é desviado para um bolso coletivo. Então, é mais ou menos nessa ótica, nessa direção que nós precisamos entender o que é direito tributário, porque nós querendo ou não, nós seremos contribuintes. Dependendo do nosso tipo de atividade econômica, dos bens que nós viermos a possuir no decorrer da vida, do tipo de coisa que nós fizermos, das relações jurídicas que nós tivermos, nós vamos ter que pagar determinado tributo. Então, é por isso que eu começo explicando para vocês o que são tributos, primeiro explicando as definições. Tributo é usado no sentido genérico para todo e qualquer valor pago ao poder público. É o valor responsável por movimentar essa máquina pública. Nós sabemos, vocês gostando ou não, mas vocês gostando de estar num mundo capitalista ou não, nós estamos em um. E nós precisamos de dinheiro para tudo, praticamente para tudo. Então, todo o dinheiro do governo é primariamente, diretamente, proveniente de tributos. É claro que o governo ele tem fontes secundárias de tributos. O governo ele pode vir a ter um aluguel, ele pode vir a receber recursos por exemplo, da Loteria Federal. Ele tem alguns investimentos quando ele se utiliza das organizações públicas, das entidades públicas, como por exemplo Caixa Econômica, Banco Federal. Ele tem um recurso que não é advindo de tributos, um recurso que eu vou chamar para vocês nesse primeiro momento de forma indireta. Mas a grande maioria do dinheiro que entra nos cofres públicos é proveniente de tributos, certo? Um conceito sobre tributos previsto no Código Tributário Nacional, CTN, quando eu falar para vocês a partir de agora, quer dizer Código Tributário Nacional. O artigo 3º explica exatamente a definição legal desse tributo. Tributo é toda prestação pecuniária
O que quer dizer pecuniária? Em dinheiro. Compulsório, que independe da vontade da pessoa. Basta você se enquadrar no pacto gerador, você vai ter que pagar por esse tributo. Em uma moeda ou cujo valor se possa exprimir em moeda. Você tem que quantificar esse valor para você pagar. Esse valor ele pode ser exprimido em moeda. Então vamos supor que você vai fazer uma dação em pagamento. Eu vou explicar para vocês isso no futuro. Vamos supor que você vai fazer uma dação em pagamento, vai dar um imóvel para pagar determinado tributo. Esse imóvel ele tem que ser quantificável, ele tem que ser líquido, tem que ser plausível de colocar valor neste imóvel. Continuando com a definição, que esse valor pago ele não deve ser constituído de uma sanção de ato ilícito. Ou seja, o governo ele vai cobrar de vocês, de nós, né, algumas sanções provenientes de ato ilícito. Por exemplo, é lícito as empresas fazerem seus livros diários. Vamos supor que uma empresa, o contador de uma empresa, decida, por livre e espontânea vontade, não fazer esse livro diário, ele vai e a fiscalização vem e solicita esse livro que está previsto em lei, a empresa ela cometeu um ato ilegal, um ato contrário à lei, de não fazer o livro diário. Neste caso, a União, o poder público pode cobrar uma sanção pela empresa, uma multa pela empresa não ter praticado os atos que lhes são lícitos, que lhes são obrigatórios, certo? Então não pode ser constituído de um ato ilícito, não pode ser uma multa, não pode ser uma penalidade. Deve ser instituído em lei, e aí eu peço a vocês bastante atenção aqui, porque nós vamos falar do princípio da legalidade na nossa aula 2, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, eu tenho que vincular essa cobrança, eu não posso, a um dispositivo legal, eu não posso simplesmente, de um dia para o outro, decidir cobrar tributos, cobrar determinados valores, que eu vou chamar de tributos, porque eu quis. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ter uma atividade vinculada para que eu consiga cobrar e justificar e explicar esse tributo. Não quer dizer que o IPVA que eu pago deva ser revertido para a manutenção de estradas. Não, não é isso. Quer dizer que a administração pública não pode cobrar tributo ao seu livre-arbítrio. É como se fosse o rei, acordou hoje decidindo que precisava de ter dinheiro para a construção de determinada muralha, determinada ponte, e falou assim, vamos cobrar tantos tributos do nosso povo, dos nossos camponeses. E isso não pode ser feito em termos de tributo na legislação tributária brasileira atual, certo? Então, o que eu chamo a atenção para vocês quanto à definição de tributo? Desse conceito legal, nós temos que retirar essas definições e entender muito bem o que são essas definições, como identificar durante o pagamento, durante o estudo de determinado tributo. Então, nós precisamos entender o que é prestação pecuniária, é o pagamento que o contribuinte tem que fazer para a administração pública. Esse pagamento ele é compulsório, ou seja, independe da minha vontade. Esse pagamento deve ser feito em moeda, ou caso eu dê algum bem, que esse bem possa ser quantificável em moeda, que não constitua sanção de ato ilícito, que não seja proveniente de um ato ilícito que o contribuinte tenha ocorrido, como por exemplo o exemplo do livro diário, eu não fiz o livro, ou então eu não fiz alguma demanda que o poder público me deu, como por exemplo a declaração de imposto de renda. O fato de eu não fazer a declaração de imposto de renda provavelmente vai me ensejar alguma multa, e essa multa é uma penalidade, e isso não é tributo. É isso que eu quero que vocês entendam. Deve ser instituída por lei, então daí o nosso primeiro princípio, que nós vamos estudar na próxima aula, e deve ser cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É que a atividade administrativa ela tem dois tipos. Ela tem uma atividade administrativa vinculada
e uma atividade administrativa que não é vinculada, que é de acordo com o interesse, o princípio do interesse e da viabilidade da administração pública. Então, vamos lá, a administração pública ela tem determinado recurso e ela precisa ou construir uma escola ou construir um hospital. O que ela vai construir é do livre-arbítrio da administração. Agora, que ela tem que usar esse recurso em prol da sociedade, isso é vinculado. Então, nós temos que ter a ciência, a identificar que tem que ser de uma atividade administrativa vinculada, estabelecida, justificada, com finalidade, tem a ver com os atos da administração pública. Essa vinculação não tem a ver com eu pago o IPVA para ter ruas pavimentadas de qualidade, certo? Duas definições que nós precisamos ter nesse primeiro momento é quem são os entes tributantes e quem são os contribuintes. Entes tributantes nós temos a União, o governo federal, os estados. Peço a vocês aqui que já de antemão corrijam, os estados não devem ser escritos com o E maiúsculo, nem municípios. Eu deixei aqui para já fazer uma distinção para vocês. Estados, quando eu falo estado com E maiúsculo, eu estou me referindo a todo o poder público. Quando eu falo estado com E minúsculo, eu estou me referindo aos estados da federação. Certinho? Assim a gente corrige e assim vocês conseguem entender o que eu demorei muito tempo para entender durante a faculdade. Beleza, aqui agora vocês já estão sabendo. Nós temos a União, que é escrito, nós reverenciamos o poder público federal quando a gente fala de União. Nós temos os estados escrito com o E minúsculo, que faz referência aos estados da federação, o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, por isso ele deve ser minúsculo. Quando a gente escreve estado com E maiúsculo, nós estamos referindo a todo o estado, a todo o poder público brasileiro, ao estado brasileiro, nós estamos referindo a todo o poder público brasileiro. Quando nós falamos estado norte-americano, nós estamos falando ao estado, a todo o poder público norte-americano, quando a gente fala com E maiúsculo. Quando a gente fala com E minúsculo, são os estados da federação, os municípios também com M minúsculo, mais o Distrito Federal, que é único. E nós temos também os contribuintes. Em sede de contribuintes, somos todos nós que, de alguma forma, nos encaixamos na letra de lei para pagar o tributo, certo? Somos os responsáveis por pagar o tributo. Certinho? Vamos partir daí? Continuando, no artigo 5º também do Código Tributário Nacional, nós temos que os tributos eles são divididos em, primeiramente, eu vou citar 3 itens. Tem outros livros que colocam outras vertentes aqui, mas a doutrina majoritária, o que é doutrina? Os pesquisadores, a maioria dos pesquisadores, os bons pesquisadores, definem os tributos em 3 modalidades. Tributos enquanto imposto, tributo enquanto taxa, tributo enquanto contribuições. Certo? Enquanto impostos, nós temos que eles podem incidir sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre o consumo, e serve para financiar serviços universais, como educação e segurança. O que eu quero que vocês entendam daqui? Que dependendo de qual o item que você se enquadre, qual fato gerador que você faça, você provavelmente vai ter que pagar tributo, você provavelmente paga algum tributo, algum tipo de imposto, desde que você nasceu, certo? Quando você adquire algum bem, você está pagando tributos para o poder público, você sendo menor de idade ou não, independe. Como exemplo de tributo de impostos sobre o patrimônio,
Nós temos o IPTU, que é sobre a propriedade territorial urbana, sobre as casas que fica a título do município. Nós temos o IPVA, que é a propriedade de veículo automotor. Sobre a renda, nós temos o imposto de renda pessoa jurídica. Sobre o consumo, nós temos IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS-QN. Nós vamos falar sobre esses impostos no decorrer das nossas aulas. Não precisamos se preocupar neste momento, certo? Taxas. O que são as taxas? É um valor cobrado por conta da prestação de um determinado serviço de um ente público, seja ele municipal, federal ou estadual. Como, por exemplo, a taxa de emissão de passaporte, a taxa de limpeza pública. Quando no final do ano você recebe o boleto de IPTU, provavelmente ele vem com mais uma taxa junto, além do imposto, uma taxa, que TCRS, taxa de coleta de resíduos sólidos, é a taxa que é cobrada pela prefeitura recolher o lixo da cidade. O que eu quero que vocês entendam? Os impostos, eles são cobrados de forma geral, certo? Está na própria definição. Os impostos, ele é de maneira geral, ele incide sobre patrimônio, renda. Então, vamos lá. Se você tem determinado patamar, determinado perfil de renda, você vai ter que pagar ou não o imposto de renda. Você vai ter que pagar ou não, ou pagar maior ou pagar menor, dependendo da renda que você tem. É um caráter geral. As taxas você paga por uma contraprestação de um serviço a um ente público. Geralmente, as taxas, elas beneficiam uma pessoa em específico, como, por exemplo, a taxa de coleta de resíduos sólidos beneficia o morador daquela residência, porque imaginamos que se esse resíduo não fosse recolhido, esse morador deveria levá-lo a um determinado lugar, certo? Por exemplo, um outro exemplo que eu citei aqui é a emissão do passaporte. A quem interessa a emissão do passaporte feito pelo poder público? Ao próprio dono do passaporte. Então, já que é um serviço público, que é gasto, que é feito com os créditos de toda a sociedade, por que eu, que nem vou viajar, nem preciso de passaporte, tenho que pagar meus impostos para que esses impostos custeiem a produção de passaporte para quem viaja, para quem tem poder aquisitivo para viajar? Então, para não ter essa desigualdade, essa falta de justiça, temos as taxas, que as pessoas que têm interesse de ter o passaporte vão custear de forma direta eles porque interessa só a ele esse passaporte, certo? Conforme a gente for adentrando nos estudos, eu vou falar para vocês mais especificamente exemplos de impostos, exemplos de taxa, exemplos de contribuição. Certinho? Como conceito de taxa, nós temos aí que é uma espécie tributária, definida pela Constituição e pelo Código Tributário Nacional, e ela é uma contraprestação cobrada por serviços públicos. Esse serviço público ele deve ser específico e divisível. Então, por exemplo, eu não posso ter uma taxa de iluminação pública, de acordo com essa definição. Eu tenho uma tarifa de iluminação pública. Por quê? Porque não tem como eu especificar, eu dividir quem gasta tanto de iluminação pública, que vizinho que é mais beneficiado pelo poste, que vizinho que é menos beneficiado pelo poste. Certinho? Então a taxa é isso, tem que ser uma quantidade, um agente específico e divisível. No caso da coleta de resíduos sólidos, eu consigo saber quem gasta quanto de resíduos sólidos. Eu estou beneficiando a todo mundo essa possibilidade de recolher esse lixo. Eu estou beneficiando a cada casa, eu estou conseguindo dividir, fracionar quem é que utiliza o quê. Certo? Nós temos aqui uma diferença entre preço público, entre taxa e tarifa, e aí eu tive a definição de taxa, agora eu tenho a definição de tarifa, que nós podemos chamar de preço público, por sua vez é a utilização facultativa e decorre de uma relação contratual. Normalmente é cobrada por uma concessionária de serviços públicos, como de energia elétrica, como de telefonia, como por exemplo a tarifa de ônibus. Então,
Quando eu pago diretamente ao poder público, é taxa. Quando eu pago a uma concessionária, é tarifa. E aí nós temos as concessionárias de energia, concessionárias de telefonia, concessionárias de água, concessionárias de transporte público. Quando eu pago para uma pessoa jurídica intermediária, essa prestação de serviço também divisível, e depois seja repassado ao governo ou não me interessa, eu tenho uma tarifa e não uma taxa. Então, dentro dos tributos, eu tenho impostos e taxas, tarifas não. Eu só gosto de colocar agora para vocês entenderem o que é taxa, o que é tarifa, certo? E como contribuição, aqui tem a diferença entre taxa e tarifa. Taxa é um regime legal, tarifa é um regime contratual, é um regime jurídico de direito tributário, é um regime jurídico de direito administrativo. Não há autonomia de vontade, decorre da autonomia de vontade. Qual é a autonomia de vontade? O transporte público está lá. Você pode utilizar ou não utilizar. Agora, por exemplo, a taxa de coleta de resíduos sólidos, você vai pagar você colocando lixo para fora ou não, certo? Taxa não admite rescisão, tarifa admite, porque é contratual. O mais importante aqui é que as taxas estão sujeitas aos princípios tributários, ao passo que a tarifa não está sujeita aos princípios previstos na lei tributária. Sobre contribuições, nós temos aqui 3 tipos de contribuições, e eu coloquei a definição para vocês, elas estão previstas no artigo 149 da Constituição Federal, também é explicada nos artigos 146 e 150. Nós temos 3 tipos. Contribuição de intervenção do domínio econômico, nós chamamos ACIDs. Por exemplo, nós temos a CID combustível. Nós temos as contribuições de interesse da categoria profissional ou econômica. Nós temos as contribuições profissionais, aquele pessoal que paga Corem, CRA, OAB, são todas contribuições das categorias profissionais e econômicas. Essas contribuições elas estão dentro do liame do que é tributo, então esses tipos de contribuições elas devem respeitar os princípios tributários. E por fim, nós temos as contribuições sociais ou de seguridade social, como por exemplo a contribuição que a gente paga para poder nos aposentar algum dia. Uma parte nós temos descontado do nosso salário e as empresas repassam, outra parte que nós chamamos de contribuição patronal, as próprias empresas repassam o valor como contribuição social. É interessante notar que elas também são protegidas pelos princípios tributários. Contribuição de melhoria, uma outra contribuição que nós temos, vamos supor uma entidade pública que faça determinada obra que beneficie muito determinado grupo de pessoas, esse determinado grupo de pessoas pode ser cobrado por essa contribuição de melhoria. Exemplo, vamos supor uma prefeitura de determinada cidade decide fazer um aeroporto em determinada região, os imóveis daquela localidade que antes tinham um valor X passam a ter um valor 10 vezes maior. E não é justo que, pela utilização do dinheiro público, apenas uma parcela pequena da sociedade seja beneficiada. Então, o poder público, nesses casos, pode instituir a cobrança de melhoria para meio que contrabalancear a relação fisco e contribuinte, certo? E nós temos também a questão dos empréstimos compulsórios, que são de competência exclusiva da União, conforme disposto no artigo 15 do Código Tributário Nacional e 148 da Constituição Federal. Ou seja, a União ela pode instituir empréstimos compulsórios para atender as despesas extraordinárias de guerra, calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou, no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, respeitado o princípio da anualidade.
Ou seja, eles podem instituir, por exemplo, um empréstimo compulsório para poder custear as campanhas de enfrentamento à pandemia que nós estamos sofrendo em 2020. Só que elas vão ter que respeitar o princípio da anualidade. O que é esse princípio da anualidade? Já adianto que o tributo feito hoje, instituído hoje, ele só pode ser cobrado no próximo ano calendário. Já vou adiantar, mas nós vamos ver isso mais à frente. Certinho? Pessoal, muito obrigado. Essa foi a nossa aula número 1 de Direito Tributário. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários da nossa turma do Classroom. Abraço para todos. Tenham um bom dia.